Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Preciso Aprender Cálculo com a professora Braulia Perazio. Nesse vídeo, eu vou resolver com vocês 3 exercícios sobre integrais. São integrais indefinidas e nós teremos que usar aqui o método da substituição e também o método da integração por partes. Vamos lá, então? Bom, neste primeiro exercício aí, então, olha, eu tenho cosseno ao quadrado de 2x, né, vezes seno de 2x de dx. Nós vamos usar aqui primeiro, antes de começar, então, a resolvermos aí, então, a integral. Eu vou chamar essa integral aqui, olha, a primeira coisa que eu vou chamar aqui, ó, vou chamar essa integral aqui, então, de i, tá? Vou chamar, então, aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer, vou escrever, então, integral é igual ao cosseno ao quadrado de 2x vezes seno de 2x dx. Lembrando que no meu canal já tem alguns vídeos aí, gente, explicando justamente, né, sobre a integração por partes e a integração por substituição. Então, eu te convido a assistir esses vídeos também, que estão aí no meu canal, para você entender melhor o método da substituição e da integração por partes. Bom, nesse caso daqui, gente, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar o método da substituição aqui. Porque, olha, se eu fosse derivar isso daqui, eu iria precisar de usar o quê? Regra da cadeia, né? Porque que eu tenho, olha, cosseno ao quadrado de 2x, né? E aqui também, né? Seno de 2x. A gente, né, a integral, a derivada, né, seria derivar, então, o que está dentro do parênteses e multiplicar por aquilo que está fora do parênteses. E aí, nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou chamar o que está dentro do parênteses aí de u, né, o 2x, eu vou chamar, então, de u. E aí, para determinar du, não é mágica, não tem decoreba, gente, basta fazer a derivada de u em relação a x. E a derivada, então, né, de 2x é igual a 2. Dessa forma, nós temos que du é igual a 2 vezes dx. Como eu não tenho 2 dx, eu só tenho 1 dx, então eu posso escrever assim, olha, que du sobre 2 é igual a dx. Então, já tenho aqui o dx e já tenho também o u para fazer, então, a substituição. Tranquilo? Vou chamar esse daqui, então, de primeiro passo para resolver a integral, e daí eu vou para o segundo passo. E no segundo passo, gente, eu vou lá fazer a substituição. Então, vai ficar assim, olha, a minha integral, né, ela vai passar a ser igual a quanto? Então, olha, no lugar, então, de 2x, eu vou substituir, vou escrever, então, assim, ó, cosseno ao quadrado de u vezes seno, o 2x eu troquei por u, né? E o dx, ele é igual a du sobre 2. Ok, então fiz as substituições aí necessárias. E daqui eu posso escrever o seguinte, olha, eu posso escrever então esse aqui é o mesmo que escrever meio, né? Porque que o du sobre 2 é o mesmo que meio vezes du, que multiplica então a integral do cosseno ao quadrado de u vezes seno de u du. Ok. Só que eu ainda tenho ali, gente, uma multiplicação ali dentro, né? Lá, cosseno de u vezes seno de u. Eu ainda não tenho como, é impossível separar isso daqui. A gente só separa na soma, na subtração. Como nós estudamos lá em propriedades, né, de integrais. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos novamente usar aqui o método da substituição. E como eu já chamei aqui de u, eu vou chamar de outra letrinha agora. Então, eu vou escrever aqui o seguinte, que no terceiro passo, ó, que essa integral não dá para resolver ela aqui direto ainda, eu tenho que usar algum método, e daí, então, eu vou escrever aqui, olha, terceiro passo. Vou colocar aqui embaixo, terceiro passo. No terceiro passo, eu vou usar um método da substituição. E daí, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, ao invés de chamar de v, porque já está em função de u,
eu vou chamar, ao invés, desculpa, de chamar de U, né, eu vou chamar de V. Quem que eu vou chamar de V nesse caso? Bom, eu vou chamar de V aqui, olha, o cosseno de U. Por quê? Vou te mostrar agora, olha. Porque a derivada de V, lembrando, né, que os vídeos da professora Braulio não tem edição, e a derivada de V em relação a U, ou seja, a derivada do cosseno é igual a menos seno de U. E daí eu tenho, então, olha, dV é igual a menos seno de U du. Olha só por que eu escolhi o cosseno, gente. Porque, olha, quando eu derivo o cosseno, eu vou ter justamente aqui, ó, o menos seno de U du. E ele aparece aqui, olha, perfeitamente aqui. Só que lá eu não tenho menos. Então, vou multiplicar isso daqui por menos 1, né? E daí eu vou ter que o menos dV é igual ao seno de U du. E agora eu vou voltar lá e vou continuar a minha integral, ok? Como eu já chamei isso aqui de I, né? Eu vou continuar então aqui assim, ó. I é igual a meio vezes, né? A integral, então, vai ficar da seguinte forma, substituindo agora, vai ficar assim, olha, integral, o cosseno de U é igual a V. Então, eu vou ter V ao quadrado vezes, e o seno de U du? Bom, o seno de U du aqui, ó, ele é igual a menos dV. Então, vou colocar aqui, ó, menos dV. E isso daqui é o mesmo que escrever, gente, olha, meio. Esse menos vai passar para cá, já multiplicando, né? Que é menos 1. Posso tirar de dentro da integral. Menos meio, que multiplica a integral de V ao quadrado dV. E agora ficou super fácil. Daí eu tenho que é menos meio. E a integral de V ao quadrado é quanto? V ao cubo sobre 3. E aí, né, como é uma integral indefinida, mais K. Mas eu vou deixar para colocar esse K no finalzinho aí. Combinado? E daí, continuando, vai ficar assim, então, olha só. Menos 1/6 de V ao cubo. E eu vou finalizar aqui embaixo, olha. Então, a integral é igual. Mas eu não quero V ao cubo. Agora, já podia até ter atribuído K aqui. Eu vou voltar aqui, gente, olha. Já vou colocar o mais K. Que como eu já chamei ele de I, eu vou substituir tudo de uma vez. Então, vai ficar assim, ó, menos 1/6, né? De V ao cubo sobre 3, e mais a constante K ou C, né? Não sei qual a letra que você gosta de usar, eu sempre uso K. E daí vai ficar assim, olha, como eu já multipliquei, né? Que não tenho 3 mais, né? Lembrando que os vídeos da professora Braulio não tem edição. Agora sim, ficou menos 1/6, né? De V ao cubo sobre nada. E aí, continuando, gente, agora é só substituir, olha, menos 1/6. Quem é V? Quem que é V? Eu vou substituir aqui, ó, né? Qual que é o valor de V? A V é o cosseno de U elevado ao cubo aqui, então, mais K. Continuando, é igual a menos 1/6, mas eu não quero U, gente. A pergunta aqui, ó, é para X. Então, eu tenho que responder em função de X. Então, agora eu vou substituir o U. Vamos voltar aqui comigo. Qual que é o valor de U mesmo? Olha, vamos voltar aqui, ó. Olha lá, U é igual a 2x. Então, eu tenho que é menos 1/6 de cosseno de 2x elevado ao cubo mais K. Vou fazer desse jeito aqui, mas a gente usa escrever assim, olha, menos 1/6, tá? Do cosseno ao cubo de 2x e mais K. Tranquilo aí? E aí está prontinho, então, o nosso exercício. Gente, se vocês quiserem conferir o resultado, que é esse resultado daqui, basta vocês calcularem aí a derivada. Deriva isso daqui. O resultado tem que dar justamente o quê? Esse que está aqui, ó. Se não der, é porque está errado, ok? Mas vocês podem, então, conferir que esse resultado está certinho. Vamos para o próximo, então? Então, o exercício agora de número 2. Bom, esse exercício ele é bem simplesinho, tá? Ele é pequenininho, mas nós vamos ter que usar aqui o método, né?
da integração, então, por partes. E vamos lá. Primeira coisa, super dica, gente. Antes de fazer esse exercício, eu vou te convidar, então, olha, a me seguir aí também pelas redes sociais. Esse daqui, olha, é o meu Instagram, ok? Tem dicas lá de matemática, cálculo, estatística. E aqui também, gente, é o meu site, www.brauliaperazio.com.br. Esse Perazio é com um Z só mesmo, tá bom? Do meu site aí. E aí, gente, vocês entrem nesse site e clica lá em sugestões aí de vídeos, né? Para sugestão de conteúdo, né? Para a professora Braulia estar gravando aqui para vocês, certinho? E não deixe, então, de se inscrever no meu canal. Gente, essa integral aqui, a primeira super dica que eu dou para vocês é o seguinte: vamos arrumar essa integral. Então, para arrumar essa integral, né? Vou resolver aqui de outra cor, azul. Vou reescrevê-la assim, olha. É o mesmo que escrever x, que multiplica 1 sobre e elevado a x de dx, ok? Ou seja, você ainda pode escrever assim, ó, que é x vezes e elevado a menos x de dx, né? O expoente está positivo, foi para o numerador aqui, olha, com o expoente, então, negativo. Problema. Aqui, olha só, gente, eu tenho uma multiplicação. Não tem como eu separar essa multiplicação. O que eu faço, então, professora? Simples, gente. Nós vamos usar aqui, olha, o método da integração por partes. Se você fosse derivar isso daqui, você ia usar o quê? Eu usaria aí a regra do produto, né? Não estou vendo uma substituição ali. Então, eu tenho ali regra do produto, se fosse derivar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e a primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar de primeira coisa, eu vou usar um método da substituição. Eu vou chamar, então, alguém de U e vou... método de substituição, não, desculpa, por partes. E vou ter que chamar, então, alguém de DV. Por quê, professora? Bom, vou te lembrar aqui, olha, acompanhe só comigo, gente. Cá embaixo, tá? A integração por partes é aquela dividida em duas partes, onde nós temos, olha, U dV, né? A integral de U dV é igual a U vezes V menos a integral de V du. O que nós fazemos? Nós dividimos em duas partes. Uma parte que eu chamo de U e a outra parte que eu chamo de dV. Para a escolha de U, gente, eu gosto muito de usar aquele método, né? Existem alguns métodos aí, e esse método, ele, né, não é 100%, como nenhum outro aí, eficaz, mas ele resolve aí a maioria dos problemas. Que é o método, deixa eu descer aqui um pouquinho, olha, LIAT, né? Onde eu escolho aqui, então, como eu expliquei no vídeo anterior para vocês, olha, funções logarítmicas, inversas. Esse aqui seria o que eu chamo aqui, ó, de algébricas, né? X ao quadrado, x, 3x mais 2 e assim por diante. Aqui vem as trigonométricas e aqui as exponenciais. Bom, aqui eu tenho, então, uma exponencial, olha lá, porque é elevada a menos x, e tenho uma algébrica. Qual que veio primeiro, gente? Porque eu olho de cima para baixo, ó. Eu olho aqui. Aqui aparece primeiro é a algébrica. Então, por isso, a minha escolha para U, tá? Isso é para escolher o U. A minha escolha para U é, então, o X. Então, para que serve essa regrinha aqui? Para escolher quem que vai ser o U. E quem que vai ser o DV? DV é o que sobra. Olhando para aqui, então, chamei isso de U. O que sobrou? Sobrou E a menos X de DX. Então, isso é DV. Aqui, gente, nessa regrinha, olha, né? Nessa regrinha, desculpa, na integração por partes. Eu preciso de U, eu já tenho. Eu preciso de V, né? Do valor de V, eu ainda não tenho. Aqui, ó. E eu preciso de DU, eu ainda não tenho. Então, nós vamos determinar isso daí. Como que eu determino? DU é simplesmente a derivada, DU, né? A derivada de U em relação a X, que vai dar o quê? A derivada de X é 1. E aí, dessa forma, eu posso afirmar que DU é igual a DX.
Então, eu já tenho du igual a dx e já tenho também u. Agora, então, nós vamos calcular o dv. O v, né? Porque eu tenho dv para calcular o dv. Isso aqui, gente, olha, o dv, né? Seria o diferencial. Como que eu faço para obter, então, o v, o valor de v? Não é mágica, é matemática. Bom, para isso dele se tornar um v, né? Eu lembro que a integral de dx, por exemplo, gente, é quanto? É x. A integral de dv é quanto? É v. Então, o que eu faço? Eu aplico a integral, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, passo a passo, a ambos os membros. E a integral de dv é v, e a integral de e elevado a menos x, gente, bom, a integral de e elevado a menos x, olha, é simplesmente fazer e elevado a menos x dividido por menos 1, né? E aí seria mais a constante k, mas a constante k a gente só vai colocá-la no final. Ou seja, gente, v é igual a menos e elevado a menos x. E tá prontinho aqui. E aí, se vocês querem lembrar dessa integral aqui, olha, como que eu resolvo essa integral aqui de e elevado a menos x de dx, gente? Vocês podem usar o método da substituição, tá? Para resolvê-la. Mas tem um vídeo aí onde eu falo justamente desse tipo de integral exponencial, como que a gente pode resolver, então, de maneira rápida, ok? Continuando, gente. Então, o vídeo já está aí no meu canal. Sobre integração aí, né, que eu uso justamente a explicação desse e elevado a menos x, e elevado a menos 2x, e elevado a 3x e assim por diante. Continuando a resolução da integral, agora eu vou continuar então aqui, olha. Essa integral aqui vai ser então igual a quanto? Bom, o que nós devemos fazer então? Olha, substituir aqui, ó. Acompanhe só comigo então, vai ficar assim, ó. U, quem que é U? Olha lá, x vezes v, quem que é v? É menos e elevado a menos x, menos a integral de v, né? V é menos e elevado a menos x, de du. Quem é du? Ah lá, é dx. E aí agora eu vou resolver isso daí. Tranquilo até aqui, gente? Continuando. Vamos continuar aqui, ó. Continuando essa resolução. Mais vezes menos, né? Vai ficar assim, então, menos x, que multiplica e elevado a menos x. Aqui, menos vezes menos é mais. E eu já vou, então, resolver a integral? Não, vou repetir aqui, ó. Para você não confundir aí os sinais. E agora sim eu vou resolver a integral com vocês. Resolvendo aquela integral e elevado a menos x, nós já até resolvemos ela aqui embaixo, ó. É igual a e elevado a menos x dividido por menos 1 e mais a constante k. E aí nós vamos organizar essa resposta aqui, então, olha. Organizando essa resposta, gente, vai ficar assim, olha. X de e elevado a menos x. Aqui é mais dividido por menos, vai ficar menos e elevado a menos x, né? E mais k. Você poderia deixar a resposta simplesmente assim, ok? O menos aqui, né? Eu perdi ele aqui, né, gente, ó. Tá vendo aqui o menos, né? Aqui, ó, menos, né? Menos, achei ele aqui de volta. Não é mágica, é matemática, né? Daí, continuando, né? Então, a resposta poderia ficar dessa forma aqui, gente. Ou vocês poderiam escrever assim, ó. Menos x de e elevado a x e menos 1 sobre e elevado a x mais k. O que eu fiz? O expoente está negativo, passou para o denominador com expoente positivo. E aí, essa é a resposta correta. Novamente, quer conferir a resposta, gente? Poderia deixar assim, tá? Para mim não tem problema nenhum deixar assim, né? Os meus alunos, quando deixam assim, tá corretíssimo. Ou poderia apresentar assim. E se você, de novo, né, quer conferir a resposta, eu sugiro que você, então, faça a derivada da resposta. E você tem que obter como resultado, né? Depois que você derivar, você tem que obter como resultado justamente essa fração aqui, ó. Ok? E se você está gostando desse vídeo, deixe aqui o seu joinha,
para que mais pessoas visualizem esse vídeo. Gente, vamos finalizar então com essa daqui, né? O vídeo está ficando um pouquinho extenso, mas eu estou explicando para vocês então passo a passo. E olha só, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou organizar essa integral. Olha só o que eu vou fazer, gente. O 2 está multiplicando o cosseno de x, dx, e o menos 3 também está multiplicando o cosseno de x, dx. E daí eu vou fazer, então, aqui, olha, isso é a mesma coisa que escrever 2 vezes cosseno de x dx, vai ficar assim, ó, 2 vezes o cosseno de x, menos 3x vezes cosseno de x, 3x cosseno de x. E o dx, gente, ele vai ficar multiplicando todo mundo aqui no final. Bom, aqui eu tenho uma subtração, né? E aí tem aquela propriedade soma, né? Que vale aí para subtração, né? Que é o mais ou menos. Eu posso, então, vir aqui, olha, e dividir a minha integral assim, ó. Se é o mesmo que escrever 2 vezes, aí eu vou até melhorar. Vou usar outra propriedade aqui. O 2 está multiplicando, vou colocar, então, assim, ó, 2 vezes a integral do cosseno de x dx e menos 3 vezes, olha que legal, a integral de x cosseno de x de dx. Tranquilo? Bom, muito fácil fazer essa integral aqui. Vamos resolvê-la já de uma vez? Então, eu vou continuar aqui, olha, eu vou chamar isso aqui de i, tá? Para não ter que copiar tudo de novo. E daí eu vou continuar a resolução aqui, olha. Vai ficar assim, ó, 2 vezes, acompanhe só comigo. Qual que é a integral do cosseno? Bom, a integral do cosseno é o seno de x, né? Porque se você derivar seno, dá justamente o cosseno de x, né? Então, já conferi aqui a minha integral. E aí, vamos continuar. Menos 3 vezes aquela integral. Aquela integral tem uma multiplicação ali dentro. Olha lá. E aí, você já sabe. Vou ter que usar, então, algum método para resolvê-la. Se você estivesse derivando, você ia usar o quê? Regra do produto. Então, por isso, nós vamos usar aqui, então, olha, a integração, então, por partes para resolver isso daqui. E aí, eu vou chamar, então, aqui, olha, de primeiro passo aqui, né? Que é o seguinte, nós vamos, então, resolver aquela integral, vou trazê-la para cá, ó, que é a integral de x cosseno de x dx. Como que eu resolvo isso? De novo, gente, vou te lembrar aqui, ó, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. E aí, quem que é u? Né? Aí você vai lembrar daquela regrinha de novo. Li, a, t, né? E aí, olha só. Deixa eu descer aqui um pouquinho. E olha só o que está acontecendo. Eu tenho ali o x, que seria o que? A algébrica, e depois eu tenho a trigonométrica. Então, aqui aparece primeiro, gente, é a algébrica de novo, é o x. E aí, por isso, né, essa regrinha, né, ela não é 100%, mas ela funciona em muitos casos, na maioria dos casos, então. Então, eu vou chamar, então, de u. Vou chamar, então, aqui de u, justamente o x, e o resto eu vou chamar de dv. Quem que é o resto, prof? Bom, o resto é tudo aqui. Olha lá, marquei. É o cosseno de x dx. E aí, como eu preciso, olha, o u eu já tenho, né? Que o u eu já tenho. Eu preciso de dv, eu já tenho, que é o que eu fiz dividir. Eu preciso de u, já tenho. Eu preciso de v, v eu não tenho. E eu preciso também de du, e o du eu também não tenho. Para determinar du, basta fazer a derivada de u em relação a x. E a derivada de x é 1. Ou seja, du é igual a dx. Eu tenho du igual a dx e já tenho aqui, então, u igual a x. dv igual a cosseno de x dx. Para determinar v, basta, então, aplicar aqui a integral a ambos os membros. Não tem mágica nenhuma, gente. Não tente decorar nada, não. Tente entender. E daí eu tenho o seguinte, que a integral de dv é v e a integral do cosseno de x é o seno de x. O mais k nós vamos colocar sempre somente no final. Então, eu tenho ali que v é igual a seno
de x. Quer conferir? A derivada do seno de x é cosseno de x, né? Conferir a integral aí, ó. Continuando, já que agora eu tenho todo mundo aqui, olha, que eu preciso, eu vou então lá substituir. Vou substituir aqui direto. Acompanha aqui comigo, então. Vou continuar aqui, gente, ó. I é igual a 2 vezes seno de x menos 3, que multiplica o resultado que eu vou obter agora. Olha, acompanhe comigo, nem pisca, hein? Então, vamos lá, então. U, substituindo aqui, gente. U, quem que é U? X vezes V, que é seno de x, menos a integral de V du. Quem é du? É o dx. Então, olha, eu olhei para aqui, ó. Olhei para aqui, ó. Né? Que é essa segunda parte aqui. E substituí os valores que nós já determinamos aí. Tá bom? E daí, continuando, vai ficar assim, então. Olha, a integral é igual a 2 vezes o seno de x menos x seno de x menos a integral do seno de x, gente. A integral, então, do seno de x é o menos cosseno de x. Vamos conferir comigo? Bom, a derivada do cosseno é menos seno de x. Então, para compensar esse menos, ó, já coloquei o menos aqui. Ou você poderia pensar, a derivada do menos cosseno de x vai ficar menos seno de x. E menos vezes menos é mais. E daí, continuando, isso daqui é, então, 2 vezes seno de x menos x seno de x, cuidado com o sinal, menos vezes menos mais cosseno de x. E aí você está pensando assim, a professora sumiu com o número 3. Não, é que ele está magrinho aqui, ó. Brincadeira, gente. Mas vamos lá, o 3 está aí, sumiu não. Não é mágica, hein? É matemática. E daí tá ficando 2 vezes seno de x, vamos multiplicar lá dentro. Menos 3x seno de x e menos vezes mais, menos 3 cosseno de x. Ok? 2 seno x menos 3x seno de x e menos 3 vezes cosseno de x. E não pode faltar mais k, né? Já vou colocar o mais k desde aqui, ó. Eu terminei ali, então, a integral. Ok, gente? E aí, opa! E aí, isso aqui é um K, tá? Lembrando que os vídeos da professora Braga não tem edição. E aí, nós finalizamos, então, esse vídeo por aqui, para não ficar muito extenso. Gente, eu te convido novamente a se inscrever no meu canal. Para se inscrever, clica na mãozinha que está aqui ao lado e tá prontinho. Clicou, clica em inscrever-se e acabou, tá? Você fazendo isso, você vai estar, então, ajudando, né? Que a professora Braulha continue a gravar, então, mais vídeos aí para vocês. Gente, deixei aqui também, ó, o meu contato aí, né? Do Instagram, o endereço aí do Instagram. E também aqui o meu site. E nesse site você pode entrar, sugerir conteúdo. E em breve, gente, eu vou estar trazendo uma super novidade para vocês aí, que é aula, né? Que são aulas aí ao vivo pelo YouTube, ok? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.